Boa noite a todos. Estamos aqui novamente na nossa caminhada de espiritualidade, nossa caminhada de ciência e fé, juntando aí esses dois conhecimentos que por meio dessas duas estradas nós chegamos realmente no mesmo caminho, no caminho do amor, do sentido da vida. Hoje, antes de falar do assunto principal, né, sempre falo aí de alguma curiosidade da neurociência ou de filosofia. Então eu falo um pouquinho aí, vou dar um passeio rapidinho na filosofia grega e um pouco da mitologia grega sobre Eros e Thanatos, né? Na mitologia grega, há distintas versões para o surgimento de Eros. Ora, ele é retratado como filho da deusa Afrodite e o deus Ares, e ora ele aparece como sendo filho apenas de Afrodite. Em algumas situações, ele é retratado como filho do deus Caos. Eros é considerado o deus do erotismo e do amor. Em geral, ele é retratado como uma criança alada, muitíssimo bela, que carregava sempre seu arco e suas flechas de amor. Thanatos, por sua vez, era normalmente retratado como filho de Nix, que significa noite, considerado então a própria morte. Então é representado como uma nuvem prateada que arrebata a vida dos mortais. Então diz na mitologia que uma certa tarde o Eros, que estava fadigado, cansado de suas travessuras, né, sentindo muito calor, ele adentrou inadvertidamente na caverna de Thanatos para refrescar-se e descansar. Recostou-se numa pedra, adormeceu e suas flechas espalharam-se todas pelo chão da caverna. Ao despertar desse sono, o Eros deu-se conta que suas flechas de amor haviam se misturado às flechas da morte de Thanatos. Em função dessa semelhança entre as flechas, ele não conseguia diferenciar uma de outra. Então juntou as flechas até alcançar o número de flechas que possuía ao chegar na caverna, e aí então ele se foi. Seguiu então, ele continuou aquele trabalho que tinha de disparar as flechas do amor contra os mortais. Porém agora ele disparava também flechas da morte, que ele não sabia diferenciar uma de outra. E em função disso, pessoas envelhecidas e convalescidas, por vezes são atingidos por flechas do amor. E seres humanos, ainda jovens, são flechados pela morte. A flecha da morte na espiritualidade, ela pode significar que ainda estamos mortos, não despertamos, não nascemos de novo, ou seja, ainda não tivemos a metanoia. E a flecha do amor significa aquele que teve o encontro com Deus, que teve o insight, o despertar e recebeu de graça a resposta do sentido da vida. Que flecha você já recebeu até agora? Você ainda está dormindo? Ainda está se escondendo da luz? Onde ainda você está? É uma escolha, sempre é nossa. Então, entrando aí, aproveitando esse prefácio aí da mitologia grega, nós vamos falar hoje então sobre o famoso assunto da idolatria, que é um assunto até polêmico, mas é um assunto essencial dentro da espiritualidade, especialmente a espiritualidade cristã.
Você sabia, por exemplo, que o contrário da fé, no fundo, o contrário da fé não é a incredulidade. O contrário da fé é a idolatria. O que significa, então, idolatria? A palavra idolatria significa culto a ídolos. Então, essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, né, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia ou latria. Né? A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos, reconhecer, ou seja, saber a respeito de algo, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo e saber poder ver aquilo. A segunda palavra, latreia ou latria, significa serviço sagrado no sentido de prestar culto ou adorar. Então, quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Então, a palavra idolatria significa, implica no culto e adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. Então, no final das contas, o que é um ídolo? Um ídolo é apenas uma imagem, uma escultura, quanto muitas pessoas falam. Apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo, como por exemplo um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, um dinheiro, filosofias humanas como por exemplo o naturalismo, o humanismo, o racionalismo. Tudo isso aí pode ser um ídolo, né? Então assim, devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus. Isso aí, essa definição está lá em Isaías 42:8. Existem vários exemplos, né, de idolatria. Um famoso, né, que todo mundo conhece, né, é justamente no povo hebreu, que desagradou a Deus, como por exemplo lá o bezerro de ouro, né, um ídolo criado por Arão a pedido do povo, como um tipo de representação de Jeová, enquanto Moisés estava lá na montanha do Sinai. Isso está lá descrito no livro de Êxodo, né, 32. Obviamente a figura do bezerro estava fundamentada na ideia de divindade que eles tinham adquirido durante os anos no Egito, onde touros sagrados eram comumente honrados. Na verdade, essa passagem expressa muito bem o real propósito e significado da idolatria, que consiste em desviar a honra e a adoração do verdadeiro Deus a um ídolo qualquer, atribuindo até mesmo as obras de Deus a esse ídolo. Perceba que o povo pediu para Arão que fizesse um Deus que nos conduza. E depois do ídolo já estar pronto, os israelitas começaram a prestar-lhe culto, alegando ter sido ele que os tirou da terra do Egito. Então, a idolatria, como funciona a idolatria? A idolatria é o seguinte: você imagina você pegar uma etiqueta, escrever nessa etiqueta Deus, né? E você coloca essa etiqueta em determinadas coisas. E essa coisa ou pessoa, ela vai se transformar no seu Deus. Essa etiqueta pode ser nos seus diplomas, ela pode ser num carro importado, ela pode ser na sua beleza, ela pode ser no dinheiro, ela pode ser no poder. Então, a partir do momento que você coloca essa etiqueta Deus naquilo lá que é mais importante para você, aquilo lá virou seu ídolo. O grande problema do ídolo é que ele morre. O ídolo acaba.
o ídolo derrete com o tempo. Então, se a sua empresa é seu ídolo, é o mais importante da sua vida, ela pode falir a qualquer momento. Se é uma pessoa que você idolatra, que é a pessoa mais importante da sua vida, então ela pode ficar doente, ela pode morrer a qualquer momento. Então, não tem como a gente ter paz, né, se nós apostamos em algo que pode terminar simplesmente a qualquer momento. Então, essa é a definição do ídolo. Então, se você aposta a sua vida em algo que vai acabar logo, e pode acabar a qualquer momento, obviamente você vai ficar ansioso, você vai ficar angustiado, você vai ficar inseguro, você vai ficar com medo e às vezes com pânico. Por isso que as pessoas que não colocam realmente Deus como centro da sua vida, elas sempre estão doentes emocionais. Por quê? Porque elas apostam a sua vida, a sua felicidade em algo que não é Deus. Ela aposta em uma pessoa, ela aposta ou no dinheiro, ela aposta no poder, ou ela aposta na sua empresa. Aquilo é o mais importante para ela. E aquilo pode acabar a qualquer momento. Então ela nunca vai ter sossego, né? Não dorme à noite, fica ansioso, estressado, daí por diante. Lembrando que Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí eu pergunto, onde está, né, o seu tesouro? Tesouro é qualquer coisa que a gente deseja mais do que tudo. É a prioridade e a razão de viver. Então isso que toda pessoa tem ou está em busca de algum tesouro, né? Então pode ser o dinheiro, a família ou um relacionamento. Como saber o que é o tesouro da sua vida? É se você achar que não pode viver sem isso, ou que só pode ser realmente feliz se conseguir isso, ou estiver ao lado disso ou daquilo. Então, esse objeto ou essa pessoa é o seu tesouro e, obviamente, é o seu Deus. Então, isso chama-se idolatria. E essa coisa ou pessoa pode ser algo tão banal quanto, por exemplo, emagrecer ou melhorar a aparência. Você já ouviu falar de pessoas que morreram numa cirurgia plástica? As pessoas são capazes de qualquer coisa por um tesouro estético, por exemplo. Já ouviu falar de alguém que matou e morreu por uma pessoa amada? Aquele relacionamento e aquela pessoa era o tesouro para ela, era o mais importante para a vida dela e era o Senhor da vida dela. Então, quando Jesus usou a expressão servir aos dois senhores, estava falando da relação escravo-senhor. E eu nem preciso dizer para vocês, por exemplo, como é fácil a gente tornar escravo de dinheiro, de carreira e de sucesso. A diferença é que quando Deus ocupa esse lugar de Senhor, nós já não somos escravos, nós somos filhos. Todas as outras coisas que idolatramos, nós na verdade somos escravos e só conseguimos mediante esforço. Nós conseguimos Deus quando descansamos, quando entregamos os pontos e quando colocamos em nossa vida uma daquelas faixas assim no peito. Estou sob nova direção. O que é mais importante para você em sua vida? Pense nisso. Quem ou o que é realmente o seu tesouro? O que você fica pensando, olha, sem isso eu não consigo viver. Sem isso eu não consigo ser feliz. Provavelmente, esse objeto ou essa pessoa é o seu Deus. Você já ouviu a declaração famosa do tipo assim, você é a razão de minha vida, você é minha razão de viver. Então nós já sabemos aonde que ela colocou a etiquetinha de Deus. Afinal de contas, onde está o nosso principal foco? Na empresa, no nosso sucesso, no nosso dinheiro, no nosso reconhecimento, na nossa beleza?
Quando respondemos sim a qualquer uma dessas opções, nós já mostramos quem na verdade consideramos ser o nosso Deus e de quem nós somos escravos. Onde está o nosso tesouro? A quem realmente nós seguimos? Nós seguimos a Deus ou seguimos a um ídolo? Ninguém pode servir a dois senhores. Quando seguimos a Deus, somos filhos. Quando seguimos aos ídolos, nós somos escravos. A decisão sempre será nossa. Que Deus nos abençoe com a graça da escolha certa. Um grande abraço no coração.